Hello, students! Olá, galerinha! A gente está aqui para mais uma videoaula. Hoje o tema da nossa aula é Comparative Adjectives. Nós vamos estudar o comparativo em inglês, tá? E a gente vai aprender usando os adjetivos que a gente já viu algumas aulas atrás. A gente vai começar agora a aprender como a gente faz comparativos em inglês. Let's go! Comparativo de igualdade. Em inglês, a gente tem 3 tipos de comparativo. O de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade. Geralmente, o mais utilizado para o inglês instrumental, que é o que a gente estuda na escola, é o de superioridade. Porém, nós vamos estudar os 3 casos, ok? Comparativo de igualdade. É utilizado para dizermos que 2 coisas, pessoas ou grupos são iguais ou não. Para isso, há algumas maneiras de fazermos. Primeiro, o comparativo de igualdade pode ser formado colocando-se o adjetivo entre as palavras as, que significa tão quanto. Frances is as beautiful as Anna. Frances é tão bonita quanto Ana. Caso 2. Caso a sentença esteja na forma negativa, teremos 2 maneiras de construir esse comparativo, que poderá ser feito com as ou so as. Brazil is not as rich as Canadá. Brasil não é tão rico quanto Canadá. Ou Brazil is not so rich as Canadá. Tem o mesmo significado, só que a gente usa palavras distintas. As beautiful as, so ou as tall as hot as wonderful as. Então, essa é a estrutura. A gente usa o as, o adjetivo e o as, independente de ser um adjetivo grande ou pequeno, tá? Longo, com muitas sílabas, ou curto, com poucas sílabas. Comparativo de inferioridade. Usamos esse comparativo para afirmarmos que alguma pessoa ou coisa é inferior em relação a outra. Para termos comparativo de inferioridade, precisamos colocar as palavras less e than, menos do que, e o adjetivo no meio delas. This apartment is less expensive than that house. Este apartamento é menos caro que aquela casa. When solar PV is less expensive than cheap hydro, tá? Então, a gente está comparando a energia solar com a energia hidro. Less expensive, menos cara. Less sweet than, less delicious than, less large than. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem less, o adjetivo, e o than, independente de ser um adjetivo longo, com muitas sílabas, ou curto, com poucas sílabas. Por que eu estou enfatizando essa questão de longo, com muitas sílabas, e curto, com poucas sílabas? Porque no próximo tipo de adjetivo que a gente vai ver, que é agora o de superioridade, essa questão do adjetivo ser longo ou curto vai estabelecer uma regra, que é o que vocês vão começar a prestar atenção. E como eu falei com vocês, o inglês cobrado nas escolas, geralmente o comparativo de superioridade, ele é mais utilizado. Não é que os outros não sejam, também são. Porém, por ele ter mais regras, ele acaba, como é que eu posso dizer? Ele acaba exigindo um pouquinho mais da atenção de vocês, ok? Vamos continuar. Comparativo de superioridade. Este comparativo é empregado para mencionarmos que algo é superior ou não, né, com relação a outra coisa ou outra pessoa, ok? Há várias maneiras de formarmos o comparativo de superioridade e elas são, vamos começar a prestar atenção. Primeiro, colocamos o ER e o than no final do adjetivo de uma sílaba. Então, se eu tenho um adjetivo curto de uma sílaba, eu vou acrescentar ER ao seu final, mais a palavrinha than. Então, tall fica taller than, fast, faster than. Paul is
younger than Pedro. Paulo é mais jovem, mais novo que Pedro, ok? Então, eu acrescentei o ER no adjetivo younger, young, ficou younger, e a palavrinha than. I will be nicer if you gel smarter. Reparem que o nice recebeu só o R, porque ele já termina em E, e o smarter eu dobrei a letrinha E e coloquei o R. Comparativo de superioridade, segundo caso. Caso o adjetivo possua mais de 2 sílabas ou tenha a tônica na primeira sílaba, como ocorre no useful e famous, acrescentamos more antes do adjetivo e than após ele. Então, a primeira regra eu acrescentava o ER mais o than. Na segunda regra, como o adjetivo é longo, ele tem mais de 2 sílabas, eu coloco a palavrinha more antes e a palavrinha than depois. Então, beautiful, more beautiful than. Difficult, more difficult than. This house is more comfortable than that apartment. Esta casa é mais confortável que aquele apartamento. Então, eu fiz uma comparação. O adjetivo comfortable é um adjetivo longo, tem mais de 2 sílabas, então eu coloquei more comfortable than. Mais adjetivos, mais exemplos para vocês. More beautiful than all the flowers that blossom, and the star that shine is the heart of loving friend. More beautiful than. Então, eu tenho more, o adjetivo beautiful e o than. Não pode esquecer que sempre que for um adjetivo longo, eu coloco more na frente e o than depois, ok? Comparativo de superioridade. Então, agora a gente vai entrar no caso 3 aqui. A gente vai entrar nas regrinhas que acoplam naquele caso dos adjetivos curtos. Lembra lá o caso 1, que quando o adjetivo era curto, a gente acrescentava o ER no final? Sendo que para eu acrescentar esse ER, eu tenho que obedecer algumas regrinhas, tá? E aqui no caso 3, a gente vai mostrar quais são elas. Quando o adjetivo for curto, terminar em Y, e antes desse Y ele for precedido de consoante, nós tiramos o Y e acrescentamos IER. Então, o adjetivo easy, easier than. Pretty, prettier than. Sandra is prettier than her sister. Sandra é mais bela, mais bonita que a sua irmã. Life was much easier. Olha o easier aí. Que era o easy, que terminava com Y, e eu troquei por IER. Easier when apple and blackberry were just fruits. Ok? Life was much easier when apple and blackberry were just fruit. Então, ele fala que a vida era mais fácil quando maçã e blackberry a gente pode chamar de fruta negra, que aqui a gente conhece como amora, né? Were just fruits, eram somente frutas, porque agora elas se transformaram em marcas de aparelhos eletrônicos, né? Então, a vida era mais fácil quando essas frutas eram somente frutas. Comparativo de superioridade, agora é o caso 4. Ainda falando sobre o acréscimo do ER nos adjetivos curtos. Quando o adjetivo terminar em consoante, vogal mais consoante, que é o que a gente chama de CVC, dobramos a última consoante e depois acrescentamos o ER. Big, consoante, vogal e consoante, vira bigger than, com 2 Gs, então eu vou dobrar a última consoante. Fat, vira fatter, com 2 Ts, eu dobrei a última consoante. Mike is fatter than Oswald. Mike é mais gordo que Oswaldo, ok?